Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, bom dia a todas, todos e todes que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, o canal da Coifa, a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Eu sou Ivandro Gomes, estou hoje na coordenação do nosso trabalho doutrinário, hoje 13 de junho de 2021. Para nós é uma imensa satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos, mais uma vez com o nosso grande amigo Diego Neves, que estará conosco fazendo a exposição dessa manhã. O tema vocês já estão vendo aqui, né? Homossexualidade, conflitos e preconceitos. Então começamos esse mês falando sobre a natureza, né? A harmonia do espiritismo com a natureza, comemorando a Semana do Meio Ambiente no domingo passado, e hoje estamos aqui fazendo uma alusão ao mês do orgulho LGBTQIA+. E o que é que o nosso irmão, o que é que o nosso amigo tem para nos dizer nesta manhã de hoje? Então, eu quero aproveitar nesse momento inicial para pedir a você que curta o nosso canal, compartilhe, faça com que essa mensagem espírita chegue a mais pessoas. E isso vai ajudar não só a casa, mas também a todos que nos assistem, que nos acompanham. A você trabalhador, você trabalhadora, a você colaborador, colaboradora, a você que está sempre conosco nos domingos acompanhando o nosso trabalho, nosso muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos. E vamos meditar agradecendo a Deus por mais esta manhã. Mestre Jesus, reunidos que estamos, Pai, neste momento, te louvando e te bendizendo, agradecidos por a cada dia superarmos as dificuldades que a vida nos impõe, vida esta com atavismos que trouxemos no nosso plano encarnatório, mas que não nos recordamos quando aqui chegamos no corpo físico. Pedimos nesta manhã em especial, envolva o nosso expositor Diego Neves. Envolva todos os trabalhadores da nossa Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Em especial, nós sempre estamos te pedindo, envolva cada um dos médiuns espíritas ou não, que lidam diretamente com o intercâmbio espiritual e que por força maior, em razão do distanciamento social que a pandemia impõe, estão impedidos deste trabalho de amor e caridade. Que possam ser revertidos e revestidos da tua proteção, da tua luz contra qualquer miasma, qualquer influência que possa se fazer diante de tantos desencarnes que vem acontecendo no mundo afora. Recebe, Senhor, os teus filhos espíritos que estão neste processo de desvinculação do corpo físico. E protege também a cada um daqueles que ainda se encontram enfermos, acamados, sofrendo, sem saber o que acontecerá com esta pandemia, quando ouvem das equipes médicas que serão entubados e que não sabem se voltarão mais a ver a luz do sol. Pedimos o conforto aos familiares, aos amigos, aqueles do convívio e que estão sofrendo a partida ou a ausência da pessoa querida. Envolve a todos os trabalhadores dos hospitais, a todos os governantes para que despertem para a necessidade de união e que essa vacina possa atingir o maior número possível de pessoas na humanidade. Melhore o nosso coração, Pai. Melhore a nossa alma, para que possamos cada vez mais ser teus filhos, teu espelho, a tua verdade neste planeta. Assim, gratos que somos, damos por iniciado este trabalho doutrinário desta manhã,
cujo tema é homossexualidade, conflitos e preconceitos. Ilumina o nosso irmão e abra nossas mentes e nossos corações para que possamos ouvir as palavras que serão ditas nessa manhã. Ao final retornaremos para mais esclarecimentos, para mais mensagem, para a nossa prece final e doravante acompanhemos e nos comuniquemos através do chat. Bom trabalho para todos, bom dia, boa doutrinária. Deus abençoe meu irmão Diego Neves por mais esta parceria. Bom dia, amigos da Casa de Oração, irmão Francisco de Assis, na cidade de São Francisco do Conde, aqui representada na presença do nosso irmão Ivandro e de todos aqueles que nos acompanham agora através do YouTube e também daqueles que se vinculam a essa instituição mentalmente e eventuais telespectadores também deste canal. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente, eu preciso agradecer a oportunidade de estar com vocês e falar de um tema tão necessário na atualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Neves, sou trabalhador do Centro Espírita Seara de Luz, localizado em Salvador, e fui convidado pelo nosso companheiro, então, Ivandro, para tratar do tema homossexualidade, conflitos e preconceitos. Nossa proposta, inicialmente, não é, aqui, de estabelecer conceitos fechados ou entendimentos concretizados única e exclusivamente na doutrina espírita. É importante que a gente ressalte o fato de que o espiritismo está longe de ser ainda, embora seja uma doutrina nova e atual, está longe de ser aquele que nos explicará de maneira concreta e desapegada de qualquer tipo de atavismo a questão da homossexualidade, assim como das diversas outras manifestações de gênero, hoje existentes e reconhecidas pelos órgãos mundiais de saúde, assim como também grupos de entendimento especializado do tema. Nós não temos aqui essa proposta, mas sim dialogar o que é importante e é necessário em tempos de tanta intolerância, que a gente fale de maneira clara, de maneira objetiva e, principalmente, a partir de um local de fala de quem vivencia a condição e não orientação sexual da homossexualidade. Com isso, sim, eu estou dizendo a vocês que eu sou homossexual, espírita desde os meus 14 anos, e que compreender esta minha condição jamais me impediu de estar em contato com o Pai, muito menos de procurar compreender a própria doutrina espírita. Mas sei que, infelizmente, não é a realidade da maioria dos cristãos ou de qualquer outro religioso que vivencia esta condição. Não estou aqui para pousar de símbolo nem de referência para ninguém, mas acho que é interessante falarmos sobre esse tema, né, sob o olhar e o sentir de quem vivencia essa experiência nessa encarnação. Então, sem mais delongas, e porque a palestra não tem um conteúdo personalista, mas sim de esclarecimento, a gente vai começar do começo, esclarecendo principalmente de maneira sucinta a questão da homossexualidade. Por que não mais homossexualismo? Infelizmente, ainda ouvimos utilizações desse termo na sociedade, inclusive de pessoas que se apresentam como expositores, não digo nem da doutrina espírita, mas pessoas de renome, de projeção social, que infelizmente ainda se valem deste termo. É importante salientar que, para nós brasileiros, o termo homossexualismo já não está presente, não é, como diagnóstico de doença, ou como, né, sinônimo de doença, desde que este termo foi excluído do Código Internacional de Doenças pela Organização Mundial de Saúde, em 1990. O termo homossexualismo sempre designou a ideia de doença mental, que se consistia, na verdade, em um desvio de comportamento, levando o indivíduo portador da doença a
a uma conduta sexual diversa daquilo que era entendido como normal. Então, daí a gente já tira o porquê de tanto preconceito e de tanta intolerância em torno dessa conduta. Vai ser, embora tenha sido, né, uma designação utilizada ao longo de muitos anos e excluída do Código Internacional de Doenças como, como doença, mas sim como uma manifestação da personalidade, a gente ainda lida com pessoas que entendem que ser homossexual é ser alguém doente, alguém fora da ordem, alguém anormal, não é? Ou que esta conduta dita homossexual é fruto de uma escolha do indivíduo. E aqui cabe uma reflexão muito singela em torno disso. Nós, enquanto espíritos encarnados, projetamos para cada existência um conjunto de circunstâncias gerais que estarão presentes nesta encarnação e que nos permitirão, a partir delas, exercitar o livre-arbítrio a partir dos nossos aprendizados e do nosso amadurecimento espiritual, do nosso amadurecimento moral e intelectual. Pois bem, a pergunta que eu deixo para que você reflita é a seguinte: quem, em sã consciência, escolheria viver em uma condição diversa da maioria e se submeter ao jugo do preconceito, da violência, da intolerância, da falta de amor, da falta de respeito, da falta de consideração ou até mesmo da invisibilidade social, familiar, única e exclusivamente por conta de uma conduta sexual? É preciso que a gente reflita, né? Quando nós falamos em orientação sexual, nós, de certa maneira, também estamos deixando margem para que se pense que a manifestação da sexualidade do indivíduo é fruto de uma condução, porque quem se orienta se deixa conduzir por alguém, por circunstâncias, por fatores alheios e externos à própria vontade. É isso que a gente faz, por exemplo, com os nossos filhos, quando, na fase tenra da infância, nós conduzimos estes filhos aos encontros com a religião, por exemplo. Esta orientação vai prevalecer enquanto prevalecer a conduta coercitiva dos pais, no sentido de conduzir estes filhos para o melhor caminho que eles assim entendam. Na medida que esses filhos crescem, se desenvolvem, adquirem consciência de si mesmos, eles passam a definir por eles próprios os caminhos que deverão prosseguir. Mas a orientação dada não deixou de acontecer, o que não quer dizer que ela vá se estabelecer permanentemente ou que vai ser esquecida pelo indivíduo quando ele adquirir a sua maioridade. Orientação é isso, é se deixar conduzir. O filho pode até resistir, mas a orientação dos pais está ali presente. Nós não podemos, amigos, tratar da mesma forma o comportamento sexual ou a manifestação dos afetos e da sexualidade de qualquer pessoa, porque é da pessoa. Ela surge, ela pode ser contida, mas ela se expressará legitimamente, genuinamente, no indivíduo, independente das orientações externas que ele porventura tenha. Se assim não fosse, nós não teríamos, por exemplo, homossexuais em países extremamente conservadores no que toca ao comportamento sexual ou afetivo. Não teríamos homossexuais entre os muçulmanos, por exemplo. E nós sabemos que isso não é impeditivo. Portanto, a melhor orientação hoje, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, é tratar da sexualidade como uma condição, porque a condição não é escolhida. A condição ela não é construída nem elaborada a partir de qualquer tipo de orientação. E isso não é só eu que estou dizendo, não. Assim como, né, a melhor orientação psiquiátrica, médica em torno desta questão se refere, nós temos também a comprovação de que não existem fatores específicos que determinem que este indivíduo será ou deixará de ser homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, ou o que quer que seja. Em 2019, a revista Science apresentou um estudo, tido até aquela época, como sendo o maior estudo em torno do comportamento sexual. Ela reuniu bancos de dados de dois grupos, um grupo americano e um grupo do Reino Unido, para perceber, a partir
né, das diversas exposições no estudo de comportamentos dessas pessoas, o que poderia denotar ser a causa da condição sexual daquele indivíduo. Se ele seria heterossexual ou seria homossexual, ou seria bissexual. E o que foi identificado, não só a partir do ponto de vista comportamental, mas também do ponto de vista científico, porque os fatores de DNA também foram pesquisados e foram analisados em torno desse estudo, se chegou à conclusão que não existem fatores genéticos que determinem prevalentemente a condição sexual de qualquer indivíduo. Nós temos, sim, grupos de genes que, nesse estudo amplo, vão se perceber como sendo variações que estão mais ou menos presentes no comportamento sexual do heterossexual ou do homossexual. Mas ainda que se utilize esse fator como premissa para determinar que este ou aquele indivíduo será ou não homossexual, isso só representa menos de 1% de todo o banco de informações que foi observado neste estudo. Ou seja, diversos fatores, não só um, ou não só dois, ou apenas 10 fatores são observados quando nós falamos de comportamento sexual. Portanto, esta condição, e nós vamos tratar isso de certa maneira hoje, a partir da visão espírita em torno da sexualidade, não decorrem exclusivamente de questões comportamentais, de questões de referências pessoais, do ambiente em que o indivíduo vive, mas sim de um conjunto de questões que a própria ciência ainda reconhece não possuir condições de avaliar nem de mensurar a importância disto na construção do comportamento sexual de cada um. Do ponto de vista científico, e a doutrina espírita acompanha, é importante que se diga, acompanha a ciência, não há ainda conceito fechado, muito menos origem concreta a respeito da homossexualidade. O que já sabemos, porque foi a própria ciência que reconheceu, é que não se trata mais de uma doença como era vista antigamente, e nem que é uma escolha do indivíduo ser ou não ser homossexual. O que nós temos é, sim, a conduta de um impositivo presente neste indivíduo que vai, em torno dessa situação, levá-lo a ter esta ou aquela condição ou aquele comportamento afetivo sexual. E é importante também que a gente já assimile a ideia, porque todos somos portadores de afeto, de que homossexualidade e homoafetividade são termos cunhados para designar seres humanos. Um relacionado ao seu comportamento sexual, outro relacionado à sua condição de portador e de compartilhador de afeto. Humanos não são só instrumentos sexuais, muito menos o homossexual. Então, que a gente se familiarize também com essas designações para não incorrermos nos jargões mais preconceituosos possíveis, que serão até objeto da nossa análise hoje, em torno do homossexual. A gente vai ver que o indivíduo que vivencia esta experiência é um indivíduo que vivencia angústias, sofrimentos, processos de culpa, enfrentamentos, questões íntimas, tantas quantas aquelas vividas pelo heterossexual. E, diante desta situação, por uma questão até de caridade, que a gente fala tanto na doutrina espírita, é preciso observar o outro como um ser humano, não só como alguém que anda, digamos assim, fora da curva da normalidade que nós elegemos no comportamento social. O segundo ponto a ser tratado aqui, neste trabalho, é tratarmos da homossexualidade do espiritismo. Por quê? Nós temos, na verdade, em torno das principais doutrinas religiosas, uma ojeriza, uma rejeição ao comportamento sexual tido homossexual. Porque, presentes em alguns relatos do Antigo Testamento, por exemplo,
a gente vai observar que o comportamento de afins e iguais se relacionarem sexualmente era tido como pecaminoso. Mas aqui estamos falando, amigos, de aspectos religiosos, porque socialmente falando, a homossexualidade está presente desde sempre na humanidade. Nós temos relatos na história em torno do comportamento sexual presente e visto até com certa naturalidade na própria Grécia Antiga, na própria Roma Antiga. O que nos leva a crer que o comportamento sexual, do ponto de vista orgânico, pura e simplesmente, não seria um desregramento ou um desvio de comportamento. Animais se vinculam em seus grupos, se relacionam e muitas vezes ensaiam relacionamentos homossexuais, de coito mesmo, no sentido da experiência de cruzamento dos animais, de mesmo sexo. E isto nada tem a ver com definições comportamentais dos seus conjuntos, porque o macho e a fêmea estabelecidos ali no reino animal realizam a conjunção carnal com a finalidade da procriação, uma movimentação instintiva. Mas quando nós observamos que algumas espécies apresentam comportamentos ditos homossexuais, aí nós já observamos que esta variação não está tão relacionada tão somente à condição humana, porque o sexo em si mesmo é manifestação ainda do corpo. A relação sexual, da forma como nós compreendemos, ainda não é a relação totalmente preenchida e compreendida como manifestação amorosa, embora seja o degrau que nos levará à sensibilidade das nossas emoções e que nos permitirá, quem sabe, num futuro muito além, a movimentação dos nossos sentimentos sem a presença da conjunção dos corpos. Isto é um processo lógico e o Espiritismo está aí, as obras básicas estão aí para nos esclarecer a respeito do sexo como sendo uma necessidade do corpo, ao mesmo tempo que gêneros também estariam associados à condição humana, não à condição espiritual. Nós temos, na questão 200 de O Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta feita por Kardec. Tem sexos os espíritos? E aqui sexos entendam, não é? A apresentação do sistema genésico de cada condição, do macho ou da fêmea. Tem sexos, os espíritos, observe que eles não falam, Kardec não se refere ao sexo no singular para sugerir a conduta ou o comportamento sexual, a relação sexual, mas aqui relacionado mesmo aos órgãos, que designariam então a espécie humana do macho e da fêmea. Não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles, sim, amor e simpatia, mas baseados nas semelhanças dos sentimentos. E isso já deveria ser suficiente para que a gente compreenda que órgãos sexuais são necessidades dos organismos vivos, assim como a troca sexual entre estes órgãos tendem a promover a procriação, a multiplicação dessa espécie e permitir, por consequência, a própria evolução do espírito no plano material. No entanto, quando falamos de afetos, de emoções, de sentimentos, nós estamos nos remontando à essência daquele que anima o corpo físico. E é por essa razão que os espíritos reforçam para Kardec que há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Encontros há no mundo espiritual, mas baseado no campo das afinidades, da semelhança dos gostos. É algo que se constrói e se estabelece de maneira muito natural, que aproxima indivíduos e permite que entre eles ocorram relações maritais, conjugais, sem a necessidade da troca
do fluido físico a partir da relação sexual, mas haja, assim, casamentos, laços de afetividade que se estabelecem e que se permanecem ao longo de toda a trajetória evolutiva destes espíritos. Esta semelhança dos gostos é que vai facultar, então, a construção dos sentimentos, que numa eventual encarnação destes dois indivíduos possa se concretizar também no campo da relação afetivo-sexual enquanto encarnados. Aqui não se falou em afinidade dos gostos e das semelhanças entre os espíritos para que animem cada um deles, ora mulher, ora homem. Até porque nós já compreendemos que, não havendo sexo nos espíritos, há uma necessidade evolutiva de transitar entre os gêneros na encarnação. Porque cada um, desses gêneros e dessas condições orgânicas permitirá ao espírito adquirir o aprendizado necessário em cada condição. Logo, toda a condição em que o indivíduo encarna é instrumento de aprendizado e de evolução. É instrumento do seu progresso. É meio para que ele provacione, para que ele expie da forma que lhe for possível. Portanto, amigos, só esta reflexão já nos permite entender que, independentemente dos nossos preconceitos, o homossexual vivencia processos expiatórios e provacionais, assim como todos nós. E saímos um pouco de alguns jargões espíritas aí presentes que dizem que homossexuais são espíritos que somente transitaram em corpos femininos ou masculinos ao longo de eras e que agora estão sendo obrigados a vivenciar experiências no mundo físico a partir de um outro corpo com os quais eles não estão afinizados. É preciso que a gente se recorde que quem elabora o projeto reencarnatório de cada um, minimamente nas disposições do próprio corpo físico, é o indivíduo que irá reencarnar. O perispírito vai ser a matriz que imprimirá no corpo físico as condições orgânicas com as quais o espírito terá que lidar na nova existência. Mas nós estamos falando de corpo. E esta matriz, ela vai apresentar as impressões e as reflexões da consciência em evolução. Não se trata puramente de energética, mas sim de inclinação destes espíritos, que ora irão sim animar corpos distintos, gêneros distintos, mas o que não quer dizer que essas modificações serão instantâneas a partir de cada existência. Portanto, seria muito leviano de nós, espíritas, nos pautarmos tão somente em uma experiência para justificar a condição sexual do homossexual. Ou, como já ouvi muito, e vocês devem ter ouvido também, espíritos que, desregrados nas outras encarnações em relação ao sexo, reencarnam novamente num corpo contrário para poderem tomar consciência dos desregramentos que se foi provocado na outra encarnação e, a partir dessa experiência, ou sublimar a energia sexual, ou até mesmo reprimi-la por força da nova empreitada no mundo físico. Não estou inovando no espiritismo aqui a respeito dessas justificativas, porque são as que mais ouvimos para tentar compreender a condição sexual do homossexual. Ou ele foi desregrado na sexualidade e outra existência, ou ele foi alguém que transitou durante muito tempo em uma sexualidade ao longo das encarnações e agora está retomando a sua trajetória em um outro corpo para que assim possa desenvolver as habilidades e os aprendizados necessários nessa nova condição. Não estou dizendo que nenhuma delas seja verdade, mas como nós aprendemos no Espiritismo, cada caso é um caso, amigos. Não dá para definirmos todos a partir de duas proposições trazidas por espíritos que talvez não tenham desenvolvido ainda uma compreensão mais profunda a respeito desses temas. E isto eu digo com muita tranquilidade, porque desde 2009, desde 1999, melhor dizendo, eu lido com o estudo e com a necessidade de compreender a minha condição à luz da doutrina espírita. Então, homossexualismo foi um termo que, inclusive, esteve muito recorrente
na literatura espírita ao longo de muito tempo, em obras de conhecimento de muitos, de espíritos de projeção que se manifestaram através da psicografia e trouxeram reflexões em torno disso. Volto a dizer que eles não estão errados, mas não há certeza quanto a este conceito, porque se assim houvesse, a gente já teria um entendimento fechado, tranquilo, harmônico e pacífico sobre cada condição. Mas à medida que o preconceito persiste, falta ainda assim esclarecimento em torno dessas temáticas, e como a doutrina espírita é uma doutrina que abraça a ciência também, se a ciência por si mesma não ainda apresentou uma construção definitiva do que quer dizer ou do que impacta na vida do indivíduo para que ele seja ou não seja homossexual, nós não podemos incorrer nos mesmos erros dos nossos companheiros de outras religiões e estabelecermos dogmas para definirmos questões com as quais ainda não estamos preparados e nem temos condições de compreender diante da sua complexidade. A verdade é uma: somos todos espíritos imortais. Vou usar esse termo que não sei nem se existe, mas há gêneros, sem gênero algum definido, porque a essência não possui a generalidade dos sexos, mas sim cada qual à sua forma, na sua condição, vivenciando os aprendizados que lhes são necessários. Portanto, ser homossexual não é sinônimo de culpa, muito menos de condenação dos céus por uma vida de desregramentos em outras encarnações. André Luiz, inclusive, através da psicografia de Chico Xavier, trouxe diversas obras de conteúdo excepcional para todos nós que relatam que a maior parte, se não a maioria, dos encarnados no planeta Terra apresentam em si mesmos desalinhos, desajustes em diversos campos, principalmente no campo da sexualidade. Portanto, seria muito confortável atribuirmos essas dificuldades apenas àqueles a quem ainda a própria sociedade reconhece como sendo minoria. Se os homossexuais são minoria, eles não estão sozinhos, digamos assim, nesse contingente de espíritos encarnados que apresentam disfunções na área sexual. É uma reflexão interessante que a gente precisa fazer. Outro ponto importante é que nós temos uma ética estabelecida para lidar na sociedade, para lidar no mundo. E como espíritas, outra não é a ética que não a ética do Cristo. E esta ética diz que nós devemos amar todos, assim como nos amamos e amamos a Deus. Nós temos também, a partir da ética do Cristo, uma concepção mais profunda de caridade, que diz que caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Indulgência não é ignorância, indulgência é compreensão. Benevolência é agir conforme o bem para com o próximo. Comportamentos que não estão de acordo com atitudes preconceituosas. Logo, se há ainda preconceito, resistência ou intolerância em relação ao homossexual, falta Jesus. Em qualquer circunstância, a moral do Cristo não condenou qualquer que seja a condição de qualquer indivíduo, até porque no Novo Testamento nós não vamos encontrar referência alguma que sugira a condenação de comportamentos ditos homossexuais. Nem de homem com homem, nem de mulher com mulher. Onde nós vemos isso é no Antigo Testamento, através de referências que impõem uma condenação, mas que dizem muito mais respeito ao vigor, ao ponto de honra, à crença de superioridade de uns, de preferência homens, do que outros. Então, o homem que é vigoroso, que é poderoso, que tem prevalência sobre os interesses da mulher, por exemplo, ele não pode se deitar com outro homem como se mulher fosse. Citação do Evangelho anterior a Jesus, do Antigo Testamento.
Andrei Moreira, no livro Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal, vai trazer reflexões interessantes sobre este ponto, ao elaborar o seguinte: há mais aí uma preocupação com a condição de imponência e de orgulho do indivíduo do que necessariamente com a conotação sexual que tanto vemos ser utilizada para condenar a homossexualidade. Então, notem, e isso a gente acaba se desdobrando nos comportamentos sociais quando nós diminuímos a existência ou a importância ou o respeito frente a homossexuais que se apresentam de maneira mais efeminada do que outros. E sinto dizer, este comportamento só nos mostra o quanto ainda somos machistas. Porque se o efeminado faz referência a um comportamento feminino e nós julgamos ser menos digno de respeito, nós, em outras palavras, estamos dizendo também que o feminino não é digno de respeito e de importância, apesar de tudo que se pode aprender na condição da mulher. É importante que a gente reflita também sobre isso. Jesus não exaltou homens nem mulheres, colocou a todos no mesmo pé de igualdade. Tanto é que esteve entre todos, apresentou-se a todos, mas valeu-se também de alguns momentos para denotar a importância da mulher na sociedade. Embora aqueles homens do evangelho primitivo não tenham ainda se dado conta, àquela época, do quão relevante a mulher era e é na criação. Então, notem, há ainda também muito em torno da ética, da moral cristã, que precisa ser reajustada à luz do próprio Jesus, para que a gente não transfira para a sociedade futura padrões tão egoístas e mesquinhos e machistas em torno da ética do Cristo. Jesus era muito mais e é muito mais do que tudo isso. E tanto é muito mais que jamais se pegou a questões comezinhas da individualidade para condenar ou reprovar. O que interessava e interessa ao mestre é a essência. Não à toa o reino de Deus não está fora, mas sim dentro de cada um de nós, de todos, homossexuais ou não. Outro aspecto aqui que é importante a gente destacar diz respeito aos conflitos vividos pelo homossexual. Você já parou para pensar que talvez ao julgar a conduta de A ou B por ser homossexual, você deixa de considerar que aquele indivíduo é portador de conflitos que ele próprio tenta administrar frente à própria condição sexual que se manifesta na sua existência? Ninguém nasce, amigos, tendo a certeza se é ou não heterossexual, que dirá homossexual. Essas movimentações se apresentam a partir do momento que as impressões em torno do afeto e as movimentações em torno da sexualidade vão se manifestando no indivíduo. Os desejos se apresentam e quando se apresentam na condição homossexual, se apresentam envolvidos e arraigados em torno de uma culpa, porque a expectativa normal é de que ele se comporte tal qual o gênero se espera, que exerça o seu papel na sociedade. Um menino deve, dirão os normalistas, deve gostar de meninas. Todo e qualquer afeto que se manifeste em torno do mesmo gênero é suprimido desde cedo. Qualquer traço de sensibilidade ou de feminilidade no comportamento do menino é suprimido desde a tenra infância. Qualquer fala mais sutil, qualquer voz mais amena é reprimida desde a infância, porque menino não fala desta forma, não brinca desta forma, não dança desta forma, não anda desta forma, não gosta destas coisas. Então, notem, diante de uma experiência de infância em que tudo lhe é reprimido, em que a expressão de si mesmo não pode ser acolhida nem compreendida pelos seus, ela se traduz depois
em um desejo afetivo sexual por alguém do mesmo sexo, como administrar isto em uma mente que ainda está tomando consciência de si mesma, entendendo-se enquanto gente, enquanto portador de afetos, enquanto portador de emoções, enquanto portador de desejos? Não há como pensar que esta condição não seja sinônimo também de sofrimento para o homossexual. E aqui eu falo não com o objetivo de colocar o homossexual como um coitadinho, não, mas sim para saltar aos olhos a quem não é, que antes mesmo de exercer a conduta de julgar ou dizer se é ou se não deve ser, coloque-se no lugar daquele que vivencia uma experiência tida como anormal pela maioria. E aí torno a remontar a primeira reflexão. Quem de nós escolheria ser anormal? Quem de nós escolheria caminhar contra o sentido comum das coisas? Quem de nós escolheria ser massacrado, oprimido, repreendido, violentado, abusado, quando poderia ter uma outra forma de viver? E aí resta ao homossexual a seguinte reflexão: eu devo viver de acordo ou não de acordo à minha condição? Viver de acordo é aceitar, ponto a ponto, de maneira paulatina, a minha verdade, quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero. Viver em não conformidade com isso, amigo, em não conformidade com isso, amigos, é negar-se, é esquecer-se e é também, enquanto se repreende, né, enquanto se reprime, violentar-se. Não é sublimar energia sexual, não é sublimar desejo, porque a sublimação decorre de uma compreensão e de uma vontade pura do indivíduo que assim determina a sua experiência. Não lhe falta afeto, não lhe falta o desejo, mas tem sim a consciência de que esses desejos não necessariamente precisam ser suprimidos, mas que podem ter a sua energia voltada para outras questões. Isso não é fruto de uma imposição. Isso é fruto de uma decisão consciente do indivíduo que assim estabelece a sua condição de ser que sublimará essas questões. Há uma diferença gritante em torno disso que a gente precisa ter consciência antes mesmo de sugerir qualquer comportamento dessa natureza a alguém. E por que é que o indivíduo se culpa? Por que é que nós nos culpamos? É exatamente porque estamos numa condição que é tida como anormal. E à medida que cedemos ou vamos aceitando os nossos desejos, as nossas movimentações afetivas, nós temos de lidar com a incompreensão e a intolerância das pessoas que não compreendem como nós nos sentimos. E aqui cabe sim um adendo a esta reflexão, na medida em que esta culpa não é por nos julgarmos errados, mas porque a sociedade nos julga errado. Não é porque Jesus nos condena, mas porque nós transitamos em diversas encarnações e ainda lidamos com orientações doutrinárias religiosas que colocam o Senhor como esse decisor, como esse julgador. E o Espiritismo, que contrapõe exatamente essa figura de Jesus, muitas vezes, por ignorância daqueles que representam essa orientação ou vão trazer reflexões em torno disso, se valem das suas próprias convicções pessoais para justificar seu discurso à luz do Espiritismo. O que não é novidade, isso nós vamos ver em todas as religiões, em todos os movimentos doutrinários. Não seria diferente no Espiritismo, porque aqui também somos todos imperfeitos, aprendendo ainda a lidar com essa imperfeição e a acatar o que vemos para nós, primeiramente, e não para o outro.
Se fazemos o trabalho oposto, é sinal de que ainda estamos maturando o nosso entendimento em torno da doutrina. Já se falou muito sobre é errado, mas precisamos respeitar. Não é adequado, mas devemos amar a todos. Quando, em verdade, nem o próprio Espiritismo tem uma explicação em torno da homossexualidade. Volto a dizer, Espiritismo enquanto codificação básica. Ao mesmo tempo, nós temos um Espiritismo que realça e que exalta a necessidade de amar indistintamente. Então, se partíssemos para o nosso dever, para a nossa obrigação moral de amar, dificilmente alimentaríamos indiretamente a própria dificuldade do indivíduo que vivencia os conflitos em torno da sua condição sexual. Ele já se culpa por não se compreender, ou por não se aceitar inteiramente, ou por ter de lidar com a intolerância dos seus e dos olhares das pessoas. Nós não precisamos fazer esse trabalho, ao contrário, né? Como uma proposta de acolhimento e de esclarecimento, o espírita, assim como o espiritismo, deve abraçar e acolher a todos que assim se encontrem. Que fique muito claro, o processo de culpa é vivido pelo homossexual, não por ele julgar errado o seu comportamento, mas os seus julgamentos derivam da orientação social e moral que ele recebe ao longo da sua existência, tá certo? Quanto a isso, eu espero que não tenha sobrado nenhum tipo de dificuldade no entendimento. No entanto, eu estarei aqui no bate-papo com vocês também ao vivo para elucidar qualquer questão. Só o Espiritismo, amigos, só o Espiritismo é capaz de nos responder a uma questão. Deus me ama por ser quem eu sou? E nós entendemos e aprendemos que sim. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o todo, soberania, justiça e misericórdia, o amor, não deixaria de amar a qualquer uma das suas criaturas. E esta condição circunstancial da existência jamais deixaria que este amor se enfraquecesse, porque o Pai compreende a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas. E compreendendo a todos os seus filhos e a todas as suas criaturas, e por ser o Criador, ele sabe exatamente os degraus que o indivíduo irá traçar, irá galgar para a sua evolução e para a sua libertação de todo e qualquer enfrentamento que o ego ainda, né, o aprisione na sua experiência evolutiva. Portanto, Deus ama a todos. Eu não diria que ele ama mais os homossexuais, não. Mas por amar a todos, essa certeza do amor deveria, como deve ser, cada vez mais estimulada, alimentada e propagada por todos nós. Porque se toda a trajetória encarnado se representa uma trajetória evolutiva, toda circunstância, amigo, é aprendizado. Toda condição vivida é oportunidade de aprendizado. Provacional ou não, pouco importa. Toda experiência nos dará elementos para progredirmos e nos aprimorarmos. É notória a sensibilidade, é notória a capacidade intelectual, é notória a inclinação para campos da sensibilidade que o homossexual apresenta. Porque este ser tão sensível, tão dotado de percepções em torno das artes, da cultura, né, tão habilidoso em si mesmo, seria menos amado por Deus, exatamente porque, nesta encarnação, ele possui uma condição sexual diversa daquilo que é tido como a maioria correta. Nós não somos avaliados por Deus a partir dos nossos relacionamentos afetivos sexuais. Nós somos avaliados pelo nosso Pai a partir daquilo que fazemos com os recursos que nos são dados
e pelo amor que nós somos capazes de colocar para fora no campo das nossas existências. E amor também não tem cor, não tem religião, muito menos gênero, nem condição ou orientação sexual. A partir daí, porque, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos, deriva do exercício de auto-amar-se, de reconhecer Deus em nós. Então, nada mais justo que, abraçando essa concepção de amor do Pai, os conflitos vividos pelo homossexual venham a se diminuir a partir do momento que ele também se ama. Porque é difícil amar-se enquanto se culpa, é difícil amar-se enquanto não se compreende, é difícil amar-se quando se é rejeitado por aqueles a quem amamos. Quando encontramos essa possibilidade, né, esse entendimento, essa verdade de que Deus nos ama, tudo ademais perde sua relevância, porque se o Criador me destina amor, eu tenho o dever de me amar também. E quem não me ama, infelizmente, né, a mim só compete continuar seguindo e amando. Aqueles que ainda não manifestam seu amor ou que escolhem as suas formas de amar, não estão ainda, neste momento, abraçando a proposta do amor universal. Então, os conflitos vivenciados pelo homossexual derivam sempre também da forma como ele é visto, compreendido ou rejeitado ou aceito onde ele se encontra. E isso por si mesmo já daria aí um cabedal de experiências provacionais em que ele, amando-se e amando a Deus, ultrapassa estes limites, compreende estas imperfeições ou estas impossibilidades de amar e deixa, né, exercitar em si mesmo a compreensão, a misericórdia, a indulgência, a benevolência e o perdão tão proposto pelo Mestre Jesus. Daí porque essa sensibilidade pode sim se manifestar como um instrumento de amor na trajetória do indivíduo homossexual. Amando-se e amando a Deus, para ser benevolente, tolerante, para perdoar as ofensas, ele precisa compreender também a origem dos preconceitos pelos quais ele sofre. E estes preconceitos caminham, muitas vezes, pelos complexos em torno da vida sexual, da prática sexual. O sexo, como instrumento de culpa ou de pecado, não é uma exclusividade da experiência homossexual ou homoafetiva. O sexo em si mesmo é tido como pecaminoso desde sempre, principalmente pelas doutrinas cristãs mais subvertidas, né? Mais ortodoxas. O sexo é da natureza. A prática sexual deriva das relações dos sexos, que permitirão aos indivíduos que transitam nestas experiências animais até a experiência humana despertarem os sentimentos que carregam em si mesmos. E despertando os sentimentos, compreenderão a importância das relações. Compreendendo a importância das relações, dignificam a prática sexual para que esta deixe de ser pura e simples conduta de satisfação exacerbada do prazer sensorial para ser troca afetiva emocional, para ser troca energética, para ser cuidado. E se a gente for por aí, dificilmente a gente vai encontrar indivíduos que já compreendam a relação sexual desta forma. É uma satisfação do corpo. É um liberador de tensões. Tem todas essas funções, mas tem também a função de estabelecer o laço de afeto, de respeito pelo outro, ao corpo do outro, à energética do outro. É troca.
se é troca, é interação, e nós já compreendemos que toda troca deve trazer benefícios àquelas pessoas com quem compartilhamos, nós temos o dever de dignificar toda e qualquer conduta nesse sentido. E dignificar aqui é praticar o amor, o respeito e a tolerância, o entendimento, o equilíbrio, a compreensão em relação ao outro. Logo, amigos, homossexuais, assim como heterossexuais, são portadores de afetos, de sentimentos como todos os demais. Então vamos, a partir de agora, ter em mente que o homossexual não é uma máquina de fazer sexo. O homossexual não é o agente maior da promiscuidade. O homossexual não é o ser permissivo e desregrador de outras condutas individuais. Se a gente for elaborar aqui as condições de comportamentos, digamos assim, inapropriados em torno do sexo, nós vamos ver que não são só os homossexuais que vivenciam esses enfrentamentos. Os homossexuais os vivenciam porque são humanos assim como os demais e estão lidando com essa energética do mesmo jeito que os demais, aprendendo com elas, percebendo as suas limitações, vivenciando os prejuízos enfrentados pelos seus desregramentos, mas não por serem homossexuais, mas por estarem ainda, às voltas para o atendimento dos desejos pura e simplesmente carnais. Isso independe de condição sexual. Isso é movimentação do indivíduo, porque nós vamos encontrar heterossexuais muitas vezes muito mais promíscuos do que os homossexuais. Na atualidade, se fala muito sobre o comportamento homossexual nos carnavais, principalmente no carnaval daqui da Bahia, por exemplo. Mas vamos pegar os filmes que fazem referências aos carnavais de antigamente, ou de alguns anos atrás, em que não se era visto tanto homossexual na avenida, para perceber que talvez aquilo que nós julgamos hoje que os homossexuais façam de maneira exacerbada, também sempre foi um comportamento do heterossexual. Os abusos, os excessos, sempre fizeram parte das experiências de outras pessoas em condições sexuais distintas, porque é do homem em evolução ainda vivenciar estes abusos, estas restrições, para educar-se no campo da sexualidade e também dos sentimentos. Quando o STF, lá pelos idos, salvo engano, de 2010, me perdoem se eu estiver errado, isso é até feio para mim, que sou advogado, que já falei tanto sobre esse tema na faculdade, não lembrar exatamente qual foi o ano em que as uniões homoafetivas foram reconhecidas pelo STF. Mas é importante a gente lembrar que, ao longo deste período, se disseminou o conceito de homoafetividade, como se só a partir dali o homossexual deixasse de fazer sexo para unir-se em sentimentos e afetos com pessoas do mesmo sexo. E nós sabemos que aquilo foi o reconhecimento de uma realidade já existente. É real, gente. Não dá para incorrer contra a realidade. O afeto entre os afins do mesmo sexo sempre existiu e sempre existirá. E desta forma, muitas vezes, a gente vai encontrar justificativas para alguns comportamentos preconceituosos que ainda vemos na nossa sociedade atualmente. E uma delas diz respeito à conduta dos ditos crimes ou práticas homofóbicas, que derivam, muitas vezes, de sentimentos de inadequação de indivíduos que se percebem sob aquela condição homossexual, rejeitam em si mesmos e transmitem o ódio por si mesmos aos outros que as vivenciam de maneira plena e tranquila. Não se trata tão somente de ignorância à condição do outro, ou de condenação à vida do outro tida como pecaminosa, mas diz muito mais, muitas vezes, sobre os enrustimentos dessas questões em cada um. Não é? Sob esse ponto, a homofobia ela vai se apresentar em diversas nuances na vida do indivíduo. Desde os xingamentos
até mesmo condutas que eu e você temos e heterossexuais têm, de utilizarem termos associados ao homossexual para desmerecer a ação ou a conduta do outro. E aqui me permitam o uso de um termo que pode ser visto como chulo, mas que é muito comum, por exemplo, na nossa sociedade baiana, de atribuir a um comportamento tido como fragilizado do outro, heterossexual, um comportamento tido de viadagem. É menosprezo, é diminuição. E mesmo que não se tenha essa intenção a expressar um termo como este, ou conjugar um termo dessa natureza com o comportamento de alguém, a homofobia está presente na essência do uso deste termo. Então, há muito o que nós temos de aprender, não só com as práticas homofóbicas, como as práticas racistas, machistas, misóginas mesmo. Nós precisamos entender a essência destas colocações. E por mais que não as utilizemos como um mecanismo de ofensa para o outro, nós temos que pensar que a essência da prática destes termos teve o objetivo de agredir, de ofender e de diminuir o outro. Maya Angelou, que é uma referência da luta, né, afro-americana, e uma artista também afro-americana, já desencarnada, ela dizia em uma determinada entrevista que ela, enquanto mulher, não se permitia xingar outra mulher com termos que a remetessem à prostituição, por exemplo. Ah, mas nem como brincadeira, porque as palavras possuem suas próprias forças, e essas forças muitas vezes estão construídas no preconceito. Que a gente possa observar, né, mesmo entre os nossos, né, homossexuais com homossexuais, negros com negros, mulheres com mulheres, homens heterossexuais com homens heterossexuais, que muitas das palavras que nós utilizamos carregam consigo a força do preconceito. E se o nosso objetivo, enquanto espíritas sinceros ou dispostos à nossa transformação moral, à nossa melhora, nós precisamos sim refletir no nosso modo de fazer. A vigilância, amigos, não está só no campo dos pensamentos, mas as palavras são concretizações deles. Então, se a vigilância dos pensamentos, que a gente vigie também as essências que nos movimentam para algumas falas nossas. Nós precisamos assimilar algumas possibilidades de entendimento do que vem a ser a homossexualidade sob a ótica espírita, mas, como eu disse no início, não estabelecendo dogmas para responder a uma questão tão complexa como a questão da homossexualidade. Ao mesmo tempo, reforçar em nós a ideia de que amar é igualmente respeitar. E que se eu não compreendo, enquanto cristão, me cabe amar. Me cabe amar sem julgar, principalmente sem julgar aquilo que eu não compreendo. E eu preciso, enquanto espírita sincero, ou alguém que se predispõe a melhorar a partir do espiritismo, compreender que cada trajetória diz respeito a cada um, com todas as suas nuances, dificuldades, facilidades, circunstâncias, e que cada um de nós deve ao outro o melhor que nós podemos oferecer para somar nas suas existências. Assim como nós somos produtos das nossas escolhas e das interações com o mundo e com as pessoas às nossas voltas, o outro também é tão digno dessas interações como nós. Que a gente exercite na prática o amor a partir do respeito. Eu não vou usar o termo tolerância, porque se tolera muitas vezes para se tornar indiferente. Respeito vai exigir de nós um dever moral de amar. E se lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro vai nos dizer
que o dever é a obrigação moral que a criatura possui primeiramente para consigo mesmo e depois para com o próximo, que a gente se obrigue a amar a nós mesmos, assim como devemos amar ao próximo. Que o preconceito seja cada vez mais destruído em nós e transformado em esclarecimento. Que a homofobia, a incompreensão, seja retirada dos nossos comportamentos mais arraigados, para que nós possamos realmente falar em solidariedade e em fraternidade para com todos, independente de quem seja. Nós temos de respeitar as trajetórias de cada um, enquanto espíritos e enquanto encarnados também, vivenciando qualquer que seja a sua condição. Todos nós, enquanto filhos de Deus, somos dignos de amor. E se somos dignos de amor, somos dignos de respeito. Eu espero ter colaborado com a reflexão de vocês em torno deste tema. Agradecer mais uma vez a Ivandro pelo convite, à casa pelo acolhimento e pedir que Jesus nos abençoe, nos permita refletir cada vez mais sobre essa temática e nos ajude a nos amarmos como devemos nos amar. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, voltamos. E o que dizer depois dessa manhã, não é? De muita reflexão, de muito aprendizado, de muito entendimento. Que possamos de verdade colocar em nossas vidas tudo que o nosso irmão, instrumento da espiritualidade, trouxe através do seu estudo e da preparação para este trabalho de hoje. E possamos assistir 1, 2, 3, várias vezes este trabalho, compartilhar com as pessoas com as quais convivemos e possamos, de fato, ter uma visão diferenciada sobre a vida humana como um todo. Não é isso? Porque somos seres humanos, independente de como estejamos. E assim eu quero te agradecer, meu irmão, mais uma vez. Você que não está aqui em Salvador, por força maior precisou viajar, mas manteve o seu compromisso, a sua honradez, o seu respeito à espiritualidade, por ter aceito o nosso convite de pronto e mesmo com essa necessidade para comemorar o seu aniversário junto aos seus familiares, que foi ontem. E aqui de público eu quero lhe desejar muitas felicidades, que você possa ter muita saúde e proteção nesse ciclo que começou ontem, e muitas alegrias e muitas conquistas, que o seu merecimento, as suas virtudes possam lhe consentir. Fiquei até nervoso, tá vendo? Então, agradecido que somos a você, meu irmão, vamos agora nos preparar para a nossa prece final. Mestre Jesus, neste momento de encerramento dos trabalhos doutrinários desta manhã de junho, envolve os teus filhos, envolve a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, a todos os trabalhadores, colaboradores, a todos que vêm ouvir, ver, sentir a tua energia através das palavras que nos são consentidas pelos irmãos que se dispõem a trazer os ensinamentos cristãos. Agradecidos que somos, nesta prece final, nos preparemos também para receber os fluidos do passe, o passe à distância, e para isso procuremos uma posição confortável, fechemos os nossos olhos, procuremos uma respiração lenta e programada. Que o Mestre Jesus envolva cada um de nós.
que as energias do alto recaiam sobre as nossas mentes. Estamos sentindo a tua energia que vem do alto, cai sobre a nossa cabeça, vai percorrendo os nossos ombros, nossa caixa torácica, nosso coração, os nossos membros superiores, o nosso baixo ventre, os nossos membros inferiores. Nesse instante somos só energia. Esta luz que vem do alto, que percorre o nosso corpo e que toca o solo, num fluxo contínuo, percorrendo cada canto de nosso ser. Nesse instante, Pai, livra-nos das dores físicas e espirituais, das tristezas, das mágoas, dos ressentimentos. Livra-nos do ódio, da inveja, da vingança, da ganância, da vaidade. Livra-nos de todo sentimento inferior e nos permita, Pai, o amadurecimento e a evolução espiritual, juntamente com o trabalho intelecto-moral, para que sejamos o que Tu esperas de cada um de nós. Envolve a cada um dos necessitados. Que nossa mente nesse instante está pensando. Essa energia que vai lentamente retornando até o alto de nossa mente, deixando o nosso corpo e seguindo para onde pensamos, para ir até as pessoas para as quais levamos o nosso pensamento, partilhando o que há de melhor em cada um de nós. Respirando, voltando ao ambiente, respirando, agradecendo a Tua presença. A casa de oração, Irmão Francisco de Assis, deseja a todos um domingo de paz e bem. Que o Mestre Jesus, nosso mentor Francisco de Assis, e toda a pleiade de irmãos espirituais possa envolver a cada um de nós, consentindo uma semana de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Gratidão. Gratidão, gratidão. Que assim